Bom dia, bora dar início à nossa análise intradiária. Bom, a leitura de hoje é que o mercado ele entrou em uma espécie de trégua temporária no choque do petróleo, mas existe ainda a combinação de inflação ainda acima da meta e os treasuries mais longos eles ainda estão em um patamar bem elevado. A gente também tem a questão da desaceleração do consumidor norte-americano, mais a incerteza fiscal e geopolítica que continua mantendo a estrutura macroeconômica bem delicada. O grande teste agora vai ser se o PCE, que são os dados da inflação, mais o simpósio de Jackson Hole, que vai trazer a perspectiva do Fed e, e o balanço da Nvidia, se eles vão conseguir redefinir as expectativas para os juros e para o mercado de inteligência artificial. Bom, o que está movendo o capital no dia de hoje? O mercado ele começou a semana pressionado por três principais pontos de atenção, que foi os Estados Unidos ampliando a pressão econômica sobre o Irã, a questão dos títulos de longo prazo que ainda estão em níveis historicamente elevados e o balanço da Nvidia se aproximando, é, que provavelmente vai ser um dos resultados mais importantes do trimestre. E agora o governo americano ele optou por ampliar essas sanções contra o Irã em vez de aumentar a pressão militar. E querendo ou não, o mercado interpretou isso como uma redução do risco, deu uma interrupção ainda maior do fluxo do petróleo no curto prazo, e isso fez com que o petróleo entrasse em queda. Só que também isso não significa que a questão, o problema de Hormuz ele tenha desaparecido, muito pelo contrário, porque a gente tem visto que o fluxo de navios que passam por Hormuz, ele ainda é muito pequeno, ele é algo mais seletivo que o Irã está controlando esse fluxo. Se e a gente tem no dia de hoje dados sobre a confiança do consumidor do Conference Board que vão nos trazer uma perspectiva melhor sobre a ideia do consumidor norte-americano tá, o consumo norte-americano tá mais fraco, que a gente teve balanço é, de, de empresas na semana passada sobre consumo. A gente teve Home Depot, teve Walmart e entre outras que mostraram que o consumo do norte-americano ele tá assim mais seletivo, ele tá mais fraco. E também a gente tem hoje o resultado da Intuit, mas o grande foco tá no dia de amanhã, que tem o resultado da Nvidia, da Salesforce também, que é outra empresa bem relevante para o mercado. E como a gente está vendo, a gente sempre acompanha a CME porque todo esse contexto, todos esses dados, eles nos trazem uma perspectiva sobre a reavaliação das expectativas de juros, de inflação, de crescimento e do mercado de inteligência artificial. Bom, avaliando o fluxo, se a gente for avaliar o fluxo no dia de hoje, a gente pode ver que o petróleo ele já está em queda, está em uma queda bem significativa, quase 3% de queda, e já voltou abaixo dos US$ 90. Isso é bem interessante. Os títulos também eles estão em queda nesse momento, e o título de 3 anos aqui já arrefeceu bastante da semana passada para cá, porque
ele se encontrou em um nível mais elevado desde 2007, que semana passada chegou a bater 5,33% e agora ele já está em 5,2%. Mas como eu falei, isso não é uma resolução, é, são que nem a recompra dos títulos, foi uma ação que teve um impacto imediato ali, ele trouxe um alívio pro mercado de títulos, mas não é uma resolução completa, principalmente do problema estrutural que os títulos de long duration eles trazem para o mercado, principalmente pela questão da pressão sobre os múltiplos na renda variável, o aumento de risco fiscal e o déficit governamental. É, Mas a gente pode se aproveitar no dia de hoje dessa queda do petróleo e esse arrefecimento nos títulos, e o mercado ele está em um risk on mais moderado, como a gente pode ver, as empresas, os índices europeus, eles estão numa alta moderada, os índices asiáticos aqui fecharam mais mistos e o Nasdaq ele está mais positivo. Ele está em uma alta moderada aqui também, algumas empresas já batendo 2% de alta, e o setor de semicondutores aqui ainda bem forte, 1,5% de alta, e o ETF do Nasdaq já está batendo quase 1% de alta. Bom, o que esperar para o dia de hoje? O dólar, ele já tinha atingido um nível de demanda bem interessante e ele está dentro desse canal de correção. E como o petróleo e os títulos estão arrefecendo no dia de hoje, a gente pode esperar uma correção melhor do dólar. A gente tem esse nível de pullback aqui bem interessante já para o preço preencher essa ineficiência. Então seria bem interessante o dólar capturar a liquidez desses topos aqui, buscar por essas regiões de pullback, então fazer uma correção. Ou então buscar o topo do canal aqui, também fica bem interessante. A gente pode ver que ele agora nesse momento ele está mais travado no 0 a 0. Acredito que os dados da confiança do consumidor vão trazer um pouco mais de volatilidade para os preços, até porque eles vão reforçar se o consumidor norte-americano ele ainda está confortável para sustentar a economia mesmo dentro desse cenário com a inflação mais alta, os preços da gasolina principalmente sendo mais impactados. Então, eu acredito com base em todo o contexto, o dólar pode seguir corrigindo ainda, trabalhar dentro desse canal aqui. E a gente tem níveis bem interessantes aqui para buscar por vendas. E agora o euro USD, a gente tem uma situação inversa do dólar. Se a gente está procurando por uma correção no dólar para poder vender, então a expectativa é que as moedas emergentes venham a corrigir dentro dessa região aqui, com o realinhamento do fluxo, procurar por posições compradas. O euro USD aqui tá até bem interessante, porque ele já está formando um canal aqui de correção. E a gente tem esse nível de pullback aqui que tá bem interessante.
Agora vamos avaliar o ouro. O ouro ele agora tá um pouco negativo, mas tá praticamente no 0 a 0. E a gente tem petróleo e títulos aliviando bastante a situação do ouro. Então, dentro desse cenário, seria bem interessante o ouro ganhar mais espaço. Ele tá acumulado nessa região aqui, no macro timing, ele tá sim uma zona de oferta. Então seria bem interessante ele corrigir um pouco mais aqui, capturar a liquidez desses fundos, dessa acumulação aqui, fazer um realinhamento do fluxo e dar continuidade a esse movimento de alta. A gente tem alguns níveis aqui para trás que são bem interessantes para dar continuidade a esse movimento de alta. E o nível mais interessante seria esse nível de pullback aqui, onde o preço também acumulou. Seria o melhor dos mundos se o ouro viesse buscar essas regiões aqui. Mas a gente sabe que, dependendo do cenário, o ouro tende a não fazer correções tão profundas, principalmente quando ele está em uma expansão de alta. Já se a gente for avaliar o Nasdaq, é, estruturalmente ele está corrigindo dentro desse cenário, já atingiu o topo desse canalzinho, só que o Nasdaq a gente vai avaliar o mercado de derivativos para ver quais são os principais níveis de interesse institucional. A gente pode ver que no NDX o Open Interest ele está em 3,4%. Não é o melhor dos mundos, mas a gente tem acompanhado um Open Interest mais baixo no NDX, que é o spot do Nasdaq, e a gente tem que se adaptar a esse cenário. Já no NQ, tem um Open Interest de 3%, o que é algo bem bom. Então, a gente pode ver que o institucional ele tá se posicionando mais nos futuros do que no spot. Se a gente for avaliar os níveis do Nasdaq agora, é, as principais regiões de interesse do NDX estão acima do preço. O principal nível de interesse é essa C1 aqui, que é a principal região de gama absoluto e a principal região de open interest absoluto. E a gente pode ver que o gama aqui e o delta já está bem alavancado. O delta até nem tanto, mas a variação intradiária ela está bem alavancada. Por enquanto ele está dentro da zona de transição superior. Então, o preço ele está em perfil de transição positiva, mas com esse gama bem alavancado e o delta vindo a ganhar mais força, acredito que o preço tende a trabalhar de forma mais equilibrada na sessão de hoje, até porque como a gente viu o cenário geopolítico macroeconômico, o mercado ele está em um risk-on moderado, então o mercado ele dentro da renda variável ele pode trabalhar uma alta mais controlada e defender essas regiões que tem as principais concentração de gama
que tendem a ter um poder de estabilidade maior nos níveis de preço. Já se a gente for avaliar o NQ, a gente também tem a C1 aqui como a principal região de concentração de gama absoluto e os principais níveis de interesse de cal estão aqui de Open Interest, mas o principal nível de Open Interest absoluto está lá embaixo, no HVL e na P1. Já está com o gama bem alavancado aqui também, a variação diária tá bem relevante e o delta no NQ está bem mais alavancado que o NDX, o que já mostra também a questão do Open Interest. O dinheiro tá fluindo bem mais pelo NQ. E aqui o NQ ele tá em perfil de gama positivo e tá bem acima da zona de transição. O preço está aqui nesse exato momento e a zona de transição superior tá lá embaixo. Então também reforça ainda mais a nossa ideia de uma alta mais equilibrada para atingir esses níveis de interesse tanto no MNQ quanto no NDX. E dependendo de como for a reação do gama e do delta, caso o gama continue alavancando conforme o preço absorva essa região, o poder de estabilidade e defesa dos preços tende a ser cada vez maior. E após a absorção dessas regiões, seria interessante ver um arrefecimento do delta para ter uma defesa ainda maior. E caso o preço rompa esses níveis e o delta continue alavancando e os níveis de interesse acima comecem a aumentar, a gente pode sim ver uma continuidade desse movimento de alta para buscar níveis de interesse mais alto. Vamos ver como que o mercado vai reagir no dia de hoje. Tamo junto, até a próxima.